Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada e hoje, nesta manhã, estaremos aqui meditando um pouquinho no salmo de número 55. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aqui Davi, ele estava enfrentando uma luta muito grande mesmo. Então ele ora, implorando para que Deus ouvisse e atendesse a sua oração. A angústia que havia em sua alma era tão grande que ele diz: lamento-me e rujo. Olha só a situação, olha só a profundidade. Aqui vemos que Davi, mesmo ele sendo uma pessoa que servia a Deus, mas ele não estava isento de passar por lutas. Tem horas, meus irmãos, que tem pessoas que pensam: mas servir a Deus, eu não vou passar mais por luta. Passaremos, só que passaremos de uma maneira diferente, né? O ímpio, a pessoa que não tem Deus, quando ela passa pelas lutas, ela se desespera e até tira a própria vida, ela faz besteira, ela não tem o Espírito Santo, que é consolador e ajudador. Nós que servimos a Deus é diferente, choramos, né? A tristeza vem, a angústia vem, só que nós temos um socorro que é Deus. Olha só, e aqui a luta que Davi estava passando era tão grande que ele desejava ter asas de uma pomba, de um pássaro, para poder voar alto e sair daquela situação. Também não é diferente conosco. Há momentos que a luta é tão grande que a gente pensa: se eu tivesse asas para sair dessa situação e voar para outro lugar, ter um descanso, né? Mas o nosso Deus, ele está no controle de toda a situação. Vamos lá para o verso de número 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então ele continua dizendo: se eu tivesse asas, eu voaria com pressa para escapar da fúria da tempestade. Lembra do que eu falei antes? Tem hora que a gente deseja ter asas para sair daquela situação. Vamos aqui para o verso 9 ao 11. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Então Davi, ele continua dizendo: faça justiça, Senhor, pois a maldade desse povo é muito grande. Só há violência em suas ruas. Dia e noite praticam maldades e não se cansam. Então eu te pergunto, neste tempo presente que estamos vivendo, é diferente? Está pior do que na época de Davi, infelizmente. Verso 12 ao 14... Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu os teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu
íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui o negócio já fica sério e estreito. Olha só o que Davi diz: Senhor, não era um inimigo que me afrontava. Não era não, Senhor. Se fosse um estranho, eu teria suportado, teria como eu me livrar. Mas o que me aborrecia, e que se levantava contra mim, Senhor, era aquele que andava comigo, era meu guia, era meu amigo íntimo. Olha a situação, querido ouvinte, esta situação já aconteceu com você? O inimigo de nossas almas, preste bastante atenção, ele não é bobo, ele sabe que se ele usar alguém de fora, ou seja, que não nos conhece, uma pessoa estranha, não vai doer em nós, porque aquela pessoa não conhece a nossa vida. Aquela pessoa, ela não está ali próximo de nós, mas o inimigo, ele sabe. Muitas das vezes, ele vai usar alguém ali de dentro, alguém que você tanto confiava. Não estou falando aqui para você ouvir aqui e depois ficar desconfiando de todo mundo. Não é isso. Mas isso infelizmente acontece, Aquele amigo, aquela amiga que você mais confiava, ali que comia na sua mesa, aquela pessoa que se levantou contra você. Então, muitas das vezes o inimigo usa estas pessoas porque te conhece o seu ponto fraco, entendeu? Então o inimigo, ele tem as suas astúcias. Vamos aqui para o verso de número 15. A morte os assalte e vivos o engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Então Davi, ele diz, mas a recompensa dessas pessoas virá e não tardará, porque o que o homem plantar, com certeza ele vai colher. Verso 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Olha só, Davi, ele diz, eu já sei o que fazer. Eu vou invocar o meu Deus, eu vou orar, eu vou clamar. Olha só, tem pessoas que quando passa por uma luta, o que ele vai fazer? Ele vai desesperar, ele vai procurar a situação, a solução do seu problema no vizinho, em A ou B. Mas Davi não. Davi estava passando ali por um estreito, mas olha só o que Davi diz, eu já sei o que fazer. Eu vou para o meu socorro, eu vou recorrer à minha torre forte, à minha fortaleza, que é o meu Deus. Olha só, eu vou orar, olha só, eu vou orar de tarde, eu vou orar ao meio-dia, eu vou orar de manhã. Ou seja, Davi tinha uma vida de oração. Davi era uma pessoa que tinha uma vida de relacionamento com Deus. E nós também precisamos ter. Vamos aqui para o 18 ao 21. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Aqui Davi já está falando, do que Deus, ele ouviu a sua oração e o livrou. Ele está dizendo, sozinho, se eu lutasse sozinho, por conta própria, Senhor, eu não teria como me livrar. Mas o Senhor lutou por mim, olha só, e me deu vitória. Vamos aqui para o verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha só o que diz aqui. Lança o teu cuidado sobre o Senhor.
Sabe o que isso quer dizer? Lançar todas as tuas preocupações. É isso mesmo, no Senhor. Irmã Dani, como? Vou te explicar. Todas as vezes que você estiver triste, com o coração angustiado, quando as preocupações começar a te cercar, ali querendo, tentando te fazer desesperar, vai orar, é isso mesmo. Se derrame diante do Senhor, conta tudo para Deus, entrega totalmente e confia, pois Deus, Ele não desampara aquelas pessoas que o busca de todo o seu coração. Então busca o Senhor, tá bom? Louvado seja Deus. Para finalizar, verso 23, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então Davi, ele finaliza dizendo que os ímpios, aqueles que cometem atrocidades, maldades, eles não viverão longos dias, ou seja, os seus anos de vida serão abreviados, ou seja, serão encurtados, serão curtos sobre a terra. Mas ele diz, mas eu escolhi confiar no meu Deus. Que a nossa confiança, meus queridos, possa também estar no Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero aqui estar orando para Deus abençoar a sua vida. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença neste momento, meu Senhor, de oração, também aqui estudando, meu Deus, um pouco da Tua palavra. Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Pai querido, abençoe este querido ouvinte. Tome em Tuas mãos, Pai, conceda vitória, meu Deus, sabedoria, protege, livra do mal. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.